Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto, e vai começar agora mais uma reunião ordinária da Comissão de Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pelo deputado Calegari. Vamos acompanhar os trabalhos. Olá, boa tarde a todos. Quero aqui já de antemão, declarar aberta essa sessão da Comissão de Cooperativismo. Bom dia a todos os presentes, o público que nos assiste pela TV Alice. Declaro abertos os trabalhos da comissão e dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois foi encaminhada a cópia aos deputados membros e a considero aprovada. Caso queiram, vossas excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Então vamos lá, expediente. Vou já ler lá de uma vez o expediente. Ofício número 115, do excelentíssimo senhor deputado Alan Ferreira, justificando a ausência da reunião do dia 8 de julho de 2025, ciente. A secretaria para inserir no relatório mensal de frequência dos deputados. Ofício número 6, da Comissão de Direito Cooperativo da OAB, Espírito Santo, solicitando consulta sobre a inversão das fases licitatórias nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 14.133/2021, especialmente em contratações para a área de saúde. Ciente. Ofício número 7 da Comissão de Direito Cooperativo, OAB, do Espírito Santo, solicitando consulta sobre a possibilidade de movimentações financeiras das cooperativas de crédito com municípios, com base na Lei Complementar 130/09 e Resolução CMN-Bacen 5.051/22. A Secretaria da Comissão para solicitação de parecer técnico pela Procuradoria desta Casa de Leis. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas, proposições baixadas de pauta não houve no período. Ordem do dia. Vamos deliberar a convocação. Aqui eu vou depender da presença dos deputados que ficaram de vir, né? Estou esperando aqui, porque alguns colegas estão ali na Comissão de Constituição e Justiça, né? E alguns desses temas nós vamos ver daqui a pouco. Antes de começarmos os trabalhos propriamente ditos do dia de hoje, quero fazer menção a alguns amigos que estão aqui presentes, né? O senhor Alexandre Machado, da Cooperativa de Especialidades Médicas do Estado do Espírito Santo, nosso abraço. O senhor Davi Duarte Ribeiro, assessor de Relações Institucionais da OCB, sempre presente aí com a gente, muito firme. O senhor Eduardo Campana, assessor jurídico da OCB, presidente de Direito Cooperativo da OAB Espírito Santo. E doutor Albano Siqueira, presidente da Cooperativa de Terapia Intensiva. Prazer tê-los todos aqui, a todos que aqui se encontram. Vamos, então, dar início. Entre algumas coisas que eu acho sempre importante ressaltar, a Comissão de Cooperativismo tem feito um trabalho muito intenso pelo interior do Estado, como vocês estão acompanhando, na pessoa aqui do presidente. E nós teremos no dia, vou até fazer as comunicações aqui, teremos os próximos circuitos COP, que ocorrerão no dia 4 de setembro em Santa Maria de Jetibá, no dia 24 de setembro em São Gabriel da Palha e no dia 18 de novembro em Vitória. É isso mesmo. Então, é muito importante essa questão do circuito COP, porque está rendendo uma excelente aproximação com as cooperativas e o setor político. Nós sabemos que, por mais que hajam discussões e mais discussões entre as cooperativas, as entidades, o mundo jurídico e tudo mais, se não tiver a participação da política no meio disso, fica complicado. Muitas vezes você não tem a definição de certas questões, como hoje nós estamos pendentes, a questão das comissões de cooperativismo, das cooperativas de especialidades médicas, nós temos essa questão do cooperativismo de crédito, nós temos a questão do Conselho de Educação, que é uma questão que eu quero trabalhar, pretendo trabalhar muito firme em cima disso, e algumas modernizações legislativas que precisam ocorrer. Então, fica aqui o convite para todos estarem presentes, e já vou aqui
passar a palavra ao senhor Eduardo Induzzi Campana, presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Espírito Santo, para introduzir, né, os temas aí trazidos. Fica à vontade, pode fazer o uso da palavra. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome da OAB, obrigado, deputado Wellington Calegari, por nos receber aqui para contribuir juridicamente sobre duas demandas muito importantes para o cooperativismo, seja para o cooperativismo de crédito e para o cooperativismo de especialidades médicas. O cooperativismo de crédito, que impacta mais de 1 milhão de cooperados aqui no Espírito Santo. E as cooperativas de saúde também, que têm grande atuação no estado do Espírito Santo. Hoje, quase 6 mil profissionais da área de saúde atuam em cooperativas. Então, são dados muito importantes que esses dois ramos trazem para a gente aqui no Espírito Santo e para o Brasil. Pode passar, por favor. Meu nome é Eduardo Induzzi Campana, assessor jurídico do Sistema OCB Espírito Santo. Aqui quero saudar aos colegas do Sistema OCB que estão aqui presentes. Quero saudar aqui o doutor Albano, que representa as cooperativas de especialidades médicas aqui nessa reunião da comissão. Quero saudar também aos colegas presentes aqui da Cressol e do Cicobi, e também aos colegas advogados aqui presentes, que fazem parte da nossa Comissão de Direito Cooperativo da OAB do Espírito Santo, a quem parabenizo pela data de ontem, 11 de agosto, que foi o Dia do Advogado. Então, muito obrigado pela presença de todos nesse momento tão importante aqui para a nossa comissão da OAB e para a comissão também aqui da casa. E sou formado em Direito e tenho MBA em Gestão e Políticas Públicas. Pode passar, por favor. Aqui, entrando já no assunto da possibilidade de movimentação financeira das cooperativas de crédito com os municípios. Essa possibilidade ela é embasada, primeiramente, em lei federal 5764, é a lei que rege o cooperativismo no Brasil, e após, nós temos aqui a lei estadual 8257 de 2006, que está aqui num projeto de atualização, aqui pela essa casa, um projeto do deputado Alan Ferreira, em 2023. E nós também temos leis municipais do cooperativismo, que tem esse objetivo de fomentar o cooperativismo e, além disso, estimular e viabilizar operações financeiras entre a administração pública, municipal e o cooperativismo. Hoje nós temos, atualmente, 16 leis municipais no estado do Espírito Santo e estamos batalhando aí em cada município que ainda não tem, para que a gente possa ter leis municipais em 100% dos municípios aqui do Espírito Santo. A lei complementar que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo é a Lei Complementar 130, e ela foi alterada pela Lei Complementar 196 de 2022, e também tem a resolução do Bacen de 2022, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de crédito. E de onde surgiu, então, essa possibilidade de movimentação financeira das cooperativas de crédito com os municípios? Através desta casa, em 2018, e também do município de Cachoeiro de Itapemirim, saíram algumas questões através de duas consultas que foram feitas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Através do processo 7024 de 2028, a Assembleia Legislativa fez essa consulta, e através do processo 2148 de 2022, o prefeito, à época, do município de Cachoeiro de Itapemirim, fez a consulta, de onde saíram 2 pareceres importantes sobre o tema. Pode passar, por favor. Desses 2 pareceres, as respostas foram positivas para o cooperativismo de crédito. O que esses pareceres, em suma, eles nos trazem? Eles trazem que os municípios podem manter disponibilidade de caixa em cooperativas de crédito, além das instituições financeiras oficiais. Ou seja, além do Banco do Brasil, do Banestes, da Caixa Econômica, os municípios podem e devem movimentar com cooperativas de crédito. Essa contratação ela deve ser feita por licitação, credenciamento ou uma contratação direta. Podem ser usados contratos administrativos e também há uma possibilidade de convênios para crédito consignado, arrecadação de tributos, pagamento de fornecedores e folhas de pagamentos. Hoje em dia, nós temos o município de Serra, que já faz uma movimentação
financeira com cooperativa de crédito, e em Vila Velha nós temos o Instituto Previdenciário, que também faz algum tipo de movimentação ali com cooperativas de crédito. O que a gente quer como comissão da OAB, como sistema cooperativo no Estado do Espírito Santo? A gente quer que todos os municípios façam movimentação de crédito com as nossas cooperativas, seja ela Cressol, Sicobi ou Sicredi. A gente não quer que os municípios parem de fazer movimentações com as instituições financeiras oficiais, porque a gente sabe que não é possível. Mas ali um pedacinho, ali um pouco, né, do dinheiro de cada órgão municipal desse, tenho certeza que pode ir para essas cooperativas de crédito e serão muito bem agregadas aí ao nosso sistema cooperativo. Pode passar, por favor. Agora, trazendo aqui sobre o outro ponto nosso de pauta, que é sobre a possibilidade de inversão das fases licitatórias, especialmente nas contratações para a área de saúde. Nós temos ali o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, que é a chamada nova Lei de Licitações, né? Embora seja de 2021, é a mais atualizada que nós temos. O que esse parágrafo ele diz? Ele diz que a fase de habilitação poderá, mediante ato motivado, com explicação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Ou seja, a administração ela não tem obrigatoriedade de fazer essa inversão, mas ela pode. E isso foi embasado, inclusive, na jurisprudência do TCU, no processo de 2023, onde eu trago ali um recorte, né, do ministro Jonathan, que fez essa ponderação, e ele explicou que, por outro lado, o artigo 1º do artigo 17 traz a possibilidade de que a fase de habilitação, mediante ato motivado, com explicação dos benefícios decorrentes, anteceda as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento, desde que expressamente previstos no edital de licitação. Então, por que da importância dessa antecipação? Pode passar, por favor. Aqui eu trago algumas justificativas técnicas, né? Por exemplo, a antecipação da habilitação técnica evita atrasos em segurança, especialmente relevante em serviços médicos e hospitalares, permite a análise prévia de qualificação do corpo clínico. Aqui, essa inversão da fase licitatória ela pode ser utilizada não somente para as áreas de saúde, mas para todas as áreas aqui que requerem, né, esse tipo de licitação, por exemplo, transporte também, ela pode ser invertida. Isso desde que motivada. Trazendo um exemplo prático aqui para a situação, o Estado vai fazer uma licitação no edital, eles lançam lá as fases obrigatórias, determinada empresa ganha essa licitação, mas quando vai apresentar o seu corpo clínico, não tem capacidade de fazer a atuação e cumprir com esse contrato. Então, por exemplo, uma antecipação de fase já receberia, antes ali da proposta, o corpo clínico adequado. A gente está falando aqui não somente de cooperativas, mas qualquer empresa da área de saúde que vá participar dessas licitações, né? Então, essa possibilidade de inversão acaba também sendo ali uma segurança para o órgão que está contratando, né? Porque nós estamos falando aqui de tempo e dinheiro, né? Então, esse acórdão do TCU, ele nos trouxe essa possibilidade, né, embasada na Lei 14.133 das licitações, e especialmente ali no artigo 17, que fala dessa possibilidade. Então, qual que é a nossa proposta aqui como comissão da OAB? A gente busca essa inclusão expressa na inversão nos editais, né, sejam municipais ou a nível estadual, e também pedimos que a Casa, através de um parecer da Procuradoria aqui da Assembleia, faça essa expedição de orientação normativa ao Estado e aos municípios para a uniformização, seja da possibilidade da inversão das fases licitatórias ou da possibilidade de movimentação de crédito com os municípios do Estado do Espírito Santo. Oi? Isso, as duas.
Perfeito, deputado. Aqui eu trouxe uma explanação breve mesmo, então abro aqui a palavra ao senhor e aos colegas que estão presentes. Oi. Muito obrigado pela explicação, doutor. Bom, eu tenho algumas dúvidas, sim. Antes, deixa eu dar um alô aqui, a presença de alguns amigos aqui. O senhor Rainer Capetini. Eu tive um professor Capetini. Conhece? Lá de Cachoeiro. Professor de Química. Jurídico do Cicobi, Espírito Santo. Rafael Porto, assessor de Relações Institucionais do Cicobi, Espírito Santo. Kátia Venturini, gerente da Cressol Fronteiras. Renan Reis, nosso amigo Renan, da OCB, Espírito Santo, sempre presente também, um guerreiro, um parceiro. Bom, quanto às dúvidas, vamos lá. Essa questão da inversão das etapas, né, do processo licitatório. Então, já tem o parecer do TCE, não é? Do TCU. E o TCE, então, obviamente, segue, né? Vale todo o Brasil, TCU. Com esse parecer, então, pelo que eu entendo, fica a critério do Executivo. Aí, penso eu, no caso vocês buscam uma recomendação da Procuradoria, um parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Eu acho que nós podemos, então, passar essa bola, né, nossos amigos procuradores, para poderem ver se a gente pode fazer essa análise da Procuradoria, não precisa de deliberação, um ato aqui já passa, né? Fora isso, aí é um debate que eu vou agora iniciar aqui, porque eu entendo o parecer realmente, lei não teria como. Nós fazemos uma lei obrigando o Executivo, porque nós estaríamos entrando na lei de licitação, né? Não, ou será que poderia talvez ser feita uma proposta legal de... Não, você não está entrando na lei de licitação, você está... Aí, olha o debate, olha como é que é o debate. Direito rapaz, direito não é ciência exata, não é ciência exata, tudo é parecer, e nos dias de hoje, então, que o STF muda de visão a cada 6 meses ou a cada 6 semanas, não é? Então, o que eu estou pensando? Porque aí, no caso, a lei não interferiria na lei de licitação. A lei de licitação abre a brecha da inversão. Mas não seria, talvez, possível uma lei estadual impondo ao Executivo, que não está entrando na lei de licitação, mas está impondo a ele a obrigatoriedade de garantir a saúde técnica, financeira das empresas, aderindo a essa possibilidade da lei de licitação. Será que tem alguma possibilidade constitucional nisso? O que o senhor acha, doutor? É uma pergunta para os nossos amigos. Tem vários advogados aqui, mas o procurador da casa. Bom, alguém puder levar um microfone? Aqui, está aqui. O doutor. Oi. Vou passar a palavra para o doutor Albano também. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais que estão aqui, compondo essa audiência. Uma ótica que deve ser colocada é que normas gerais a competência da União. Só que, conforme prevê o próprio artigo 22 da Constituição Federal, né? É uma competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação. Contudo, situações específicas e regionais, elas são possíveis sim, né? Então, o artigo 24, nessa parte, em razão das condições regionais, nos dá a capacidade de criar, sim, uma legislação definindo esses parâmetros, ok? O que nós não podemos é impedir o Executivo de realizar a ação, ou seja, nós não podemos nem impedir, nem restringir a administração pública de exercer o seu humus, ou seja, a sua função típica que lhe é própria em razão até da separação dos poderes. Nesse caso, nós não estamos impedindo o exercício, nós estamos apenas regulamentando um procedimento, ou seja, você não está impedido de fazer,
mas você tem que fazer dessa forma porque é melhor, inclusive, para o próprio interesse público. Então, a princípio, né, em tese, como o senhor bem colocou, né, hoje em dia há uma dinâmica, né, então, a princípio, eu vejo constitucional uma norma mesmo de iniciativa parlamentar nesse caso. Eu não vejo dificuldade quanto a isso. É importante que o representante da OAB, que na próxima reunião da seccional, como conselheiro estadual, vou fazer menção a essa audiência, né? Não só como procurador da casa, mas também como conselheiro da seccional. Vou colocar, inclusive, isto para a nossa presidente Érica, né? Até para corroborar uma visita dela junto com o presidente da comissão, junto com o deputado, até numa possibilidade de se tratar isso com o governador para não haver resistência no segundo momento, né? É uma opinião. Peço desculpas se eu estou me intrometendo, né, ultrapassando a esfera jurídica para dar um opinamento de natureza política. De qualquer maneira, o senhor também pode determinar, né, um ofício, abrir esse procedimento interno na casa, pelo próprio sistema da casa, ao procurador-geral, anexando, inclusive, né, a manifestação do TCU, nesse sentido, você coloca aí os pareceres, pontuando as duas posições ali, e que, com certeza, a Procuradoria vai se manifestar, a princípio, de forma positiva, nas duas demandas, inclusive. Ok? Desculpe aí a minha intromissão, continuo aqui à disposição. Sua intervenção foi brilhante, e eu devo dizer o seguinte, então, vamos seguir nesse parâmetro, vamos enviar, então, para a Procuradoria a questão do parecer, solicitando o parecer, e vou começar, então, a trabalhar nessa possibilidade de proposta legislativa. Por favor, leva ali o Felipe, o doutor Albano ali quer falar também. Acho que até sei qual é a intervenção que ele vai fazer, que eu lembro da última que você fez na última reunião. Boa tarde a todos. Meu nome é Albano Siqueira, eu estou aqui como presidente da Cooperativa de Medicina Intensiva, atuamos na área de UTI em vários hospitais do Estado. E o ponto que eu queria pegar foi parcialmente abordado ali, que é a questão do interesse público. Eu estou gestor na cooperativa e participei de processos licitatórios em ambas as leis, na 8666 e agora na 14133. E a lei ela foi criada, vinha a 8666, no sentido de padronizar os processos licitatórios, vale para qualquer licitação. E o avanço da 14133 nesse modelo foi justamente para permitir o interesse público de ser preservada a saúde da população. Quando o TCU dá o parecer dizendo que, desde que motivado e devidamente justificado no edital, é exatamente isso. Hoje nós estamos inseridos numa situação que, por exemplo, se eu estou prestando serviço na UTI, com 80 leitos de UTI, como tem no Dório Silva, por exemplo, e o meu contrato acaba, o processo licitatório ele precisa ser célere, legal e moral. Para quê? Não haja risco de descontinuidade de assistência à população. Né? Com essa inversão de fases, né, algumas pessoas às vezes alegam que vai cercear a liberdade de concorrência, não vai não, porque a habilitação, ela sendo feita antes da fase de lances, só vai concorrer quem está habilitado. Então, não há prejuízo à livre concorrência. Isso é que a gente precisa deixar muito claro. Vai tornar mais célere, mais eficiente, mais seguro para a população de evitar de ter uma desassistência de saúde. Aí eu citei a terapia intensiva, porque é a minha área, mas qualquer serviço de saúde, isso aí se aplica. Tá joia? Obrigado. Muito obrigado pela intervenção, doutor Albano. Esse debate, tal como levantado pelo doutor Gustavo Merson, pelo doutor Albano, se alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção? Falou doutor Alexandre Machado. Bem, eu vou tentar ser breve, menos prolixo, mas é uma intervenção necessária. Talvez até para que possamos ter, no contexto do pleito que se trouxe através da comissão da OAB. Das licitações que o doutor Albano acaba de citar, isso já é comum, o doutor Merson também acompanha ao longo dessa trajetória aqui no nosso Estado, diversas licitações que são promovidas, doutor Calegari, nós padecemos não apenas
da ineficiência, da intempestividade daquele que é o tomador e contratador dos serviços. Digo isso porque nós temos uma sentença que o Estado do Espírito Santo foi condenado a um valor vultuoso em razão de um fato, de ter provocado a situação, qual seja, é ele quem propõe a contratação, estabelece as razões, fundamentos do edital, coloca lá qual é o objetivo, é ele quem estabelece valor, data e condições. Ele coloca, inclusive, qual o prazo, doutor Calegari? Essa contratação vai até 2030, 2019, enfim. Só que o que acontece? Esse contratante, que é o licitante que estabelece as regras, não segue as regras. Por quê? O objeto da sentença que condenou o Estado foi: olha, você sabia quando terminava o contrato. Por que você não licitou? Por que você deixou? Então, qual é a pauta aqui que nós estamos trabalhando, em específico, que veio o pleito? Sobre a área específica da saúde. Por quê? Porque é uma pauta essencial, é uma pauta de urgência. Saúde, depois do tempo, já não é mais saúde, aí já é um problema. E aí o que acontece? Nos contratos e nas licitações públicas da Secretaria do Estadual de Saúde aqui, os contratos vencem, doutor Calegari. Vencem. E aí o que acontece? Não, aí nós vamos fazer o seguinte: olha, eu vou chamar para fazer um emergencial, vou fazer um... E vai fazendo amarradinhos. E aí eu pergunto uma questão, que é o que não quer calar. Por quê? Não teria conhecimento prévio de que tinha data? Desculpa, eu sei quais são os vencimentos das minhas contas particulares. Quando vence o meu cartão, quando vence a minha água, a minha energia. Eu tenho controle administrativo do meu bolso. E o Estado, que é pago para gerir a coisa pública? E aí, doutor Calegari? Então, quando nós nos voltamos a esta casa legislativa para provocar politicamente, doutor Merson, essa intervenção em auxílio, é justamente por isso, doutor Calegari. Porque o Estado não nos ouve, o Estado não nos atende. Muito embora nós tenhamos levado essas questões, doutor Merson, por diversas vezes em pautas privadas, agendando com o senhor secretário, a ponto dele falar assim: não, nós não vamos receber mais vocês. Não. Então, agora nós intervimos através da Câmara da OAB e da OCB para que essa pauta venha à tona. E outra, doutor Calegari e demais colegas, a pauta não é um favor. Porque, para todo ato administrativo, ele deve ser motivado. Sim. Qual é a justificativa? Existe previsão legal, então ele não está me fazendo favor. É a lei que determina, não é? Estou te pedindo para você fazer favor? Não, estou te pedindo para que observe a lei. Ah, mas a lei só faculta, não me obriga. Perfeitamente. Só que o que te obriga não é nem a lei 14.133, é o princípio constitucional que fala sobre todas as premissas do ato e da condução administrativa. Moralidade, legalidade, isonomia, e por aí vai. Mas aí, por demais precioso, o interesse público, né? Porque qual é o objeto da pauta? Economicidade, eficiência e eficácia. Tem. Por que não pauta isso? Desculpa. O documento está aqui, olha, a lei está no seu colo. Por que você não utiliza? E aí, desculpa, senhores, com todo respeito, não se utilize e não se vem utilizando por uma questão. Porque faz essas coisas depois de vencido. E espantem-se. Não, isso não causa mais espanto para ninguém. Nós tivemos nas últimas licitações, e eu não vou mais me delongar não, doutor Calegari, mas é para anotar. Nós tivemos concorrência na área de neurocirurgia no Estado do Espírito Santo, empresas concorrendo que eram da compra e venda de imóveis. Imobiliárias. Concorrendo, licitação pública para cirurgia, neurocirurgia. E outras licitações da área de saúde, doutor Calegari. Empresas de hardware e software. Legal, né?
mas estão aptas para licitação pública numa área essencial. E desculpa, doutor Calegari, mais uma vez uma situação um tanto quanto delicada na norma, porque essa lei 14.133, a lei de licitações, tem sido malversada no sentido da utilização nessas licitações públicas. Digo isso por quê? Porque para a engenharia existe um critério específico, mas para a área de saúde, não precisa. A tecnicidade é um dos critérios. Na licitação para a saúde pública, menor preço. Menor preço. O que vier está vindo. Então, Joãozinho, vendedor de gás, participa para cirurgia de cabeça e pescoço. Tiaguinho do churrasquinho concorre com a CNPJzinho dele. Microempresa. E aí, o que acontece, doutor Calegari? O fato de nós não termos a observância da norma e a exigibilidade da norma e fazer com que ela seja efetivamente utilizada, nessa inversão, o que nós temos é aventureiros que patrocinam, desculpa o termo, a desgraça, porque nisso nós estamos colocando em risco a saúde da população. Então, não tem um termo menor do que esse, porque enquanto se discute quem é que vai entrar, quem vai ganhar, quem vai não sei o que vai fazer depois, tem gente morrendo. Tem gente morrendo. E aí o que acontece? O que traz em pauta, o pano de fundo, é de superlativa importância. As cooperativas de especialidades médicas do Estado do Espírito Santo vêm pleitear em conjunto com a OCB e com a OAB essa pauta, por quê? Porque não é um mero capricho, doutor Calegari. A inversão de pauta, a inversão de fase da licitação ali não é um mero capricho. É uma questão de justiça, de equidade, de equilíbrio, de economia, de moralidade. É de observância e cumprimento da Constituição Federal. Nada mais, nada menos do que isso. E se isso está ao alvitre do Poder Executivo, se ele é o defensor do interesse público, que sobrepuja todo o interesse privado, por que ele não utiliza a regra? Né? Então, a minha fala era justamente porque eu acho que é importante, no debate, como o senhor abriu, nós abrirmos o contexto e entendermos a razão desse pleito, né? Que é um pleito que a gente já vem lutando há muito tempo, sabe, doutor Calegari? E hoje isso está estampado na norma e à altura do gestor público utilizá-lo. Cabe a ele agora se vai fazê-lo ou não. É certo que o nosso pleito do auxílio da casa é nesse sentido de, olha, orientação, recomendação, né? Porque isso facilita e nos propõe não apenas ao cooperativismo, não apenas as empresas que militam na área de saúde, mas todos aqueles que utilizam da Lei 14.133, em especial desse artigo 17, parágrafo 1º. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, doutor Alexandre. Bom, então vamos lá. Diante disso, que eu entendo, e o doutor Merson já se colocou à disposição para nos ajudar, tanto na questão do parecer, e eu vou pedir a ajuda dele, e também de vocês, da OCB, das cooperativas, para nós elaborarmos o quê? E eu sou da seguinte opinião: há tempo para tudo nessa vida. Há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de trabalhar, há o tempo de descansar, há o tempo de dialogar, de ficar sempre tentando as coisas por meio do diálogo, da conversa, das visitas institucionais, mas há o tempo do embate. Assim, embate que eu estou falando no bom sentido. Há um tempo de fazer política. O que é fazer política? Fazer política tem hora que você tem que mandar assim, as regras, as favas. Quando eu falo regras, não é a legislação, doutor, mas são essas regrinhas do todo mundo amiguinho. Todo mundo é amigo. Ah, eu sou amigo de fulano, que é amigo de Beltrano, que é amigo. E nós ficamos sempre na conversinha, na amizade. E as coisas não andam. Um problema grave como esse não está andando. Eu falo porque vocês têm feito já um trabalho que eu estou acompanhando já há um tempo, e eu parabenizo vocês. Vocês estão fazendo a parte de vocês.
estão indo, conversa. Eu conversei esses dias com o vice-governador, que é um amigo, eu gosto muito dele. Ah, não, nós estamos vendo. Não vai ver. Não vai ver. Simplesmente não está nem aí para isso. Com todo respeito ao vice-governador, está gravando aqui, mas é o que eu penso, não vai ver. Se tivesse que ver, já tinha visto. Se tivesse que analisar essa questão de vocês, já tinha analisado. Então vamos ser produtivos, proativos, e não se enganem de ter, só tem eu de deputado da comissão aqui hoje, não tem problema, se eu pegar o boi pelo chifre vai andar, não é basófia não estou aqui fazendo fanfarronice não, mas é porque, modéstia à parte, eu meti 2 leis nesse estado aqui, que estão repercutindo, que é a lei do parto livre, que garante às mães, as gestantes do Espírito Santo, direito de escolha na hora do parto. Se eu ficar cheio de dedo para aprovar uma lei dessa, não, porque eu tenho que conversar, porque o médico não é favorável, porque a mãe não tem que ter direito de escolher, quem manda é o médico, ou as doulas, não, porque o parto bom é o parto normal, você está entrando num vespeiro, que caramba, vamos juntar, fazer um monte de audiência pública e deixa o pau quebrar de quina. E aprovamos a lei, e hoje o Espírito Santo é o único estado do Brasil em que as mulheres escolhem se ela quer ter cesariana ou parto normal. É assim. E vidas estão sendo salvas. Lei da SOS Educação. Todo mundo vendo o professor tomando porrada dentro de sala. Todo mundo vendo o coordenador tomando porrada dentro de sala. Está na cara, todo mundo está vendo. E não se faz nada. Não, vamos fazer. Aí eu nem quis fazer audiência pública, não. Já meti logo a lei em regime de urgência, foi aprovada. Aí eu comecei a fazer pressão para o governador sancionar. Sanciona não para ver. Ele é candidato em 2026, Tem que ter isso, tem que ter. Porque você fica muito na amizade, Eu sou amigo do governador, eu sou amigo do secretário, eu sou amigo... Cara, ele vai ficar te enrolando. Eu vou falar a verdade para você, eu sou amigo de todo mundo e não sou amigo de ninguém. O que eu quero dizer? Eu trato todo mundo com o maior respeito, o maior carinho aqui dentro dessa casa, respeito a todos. Mas na hora da política não tem amizade não, irmão. Na hora de aprovar aquilo que eu considero importante para o bem público, aquilo que eu considero importante para aquelas pessoas. Meu irmão, eu sou um leão. Se você está contra mim, eu vou para cima. Então você vai ter que defender o seu lado. É assim que eu penso que as coisas avançam. Não sei porque eu fico vendo lá na Inglaterra. Você já viu um debate na Câmara dos Comuns? Como é que é? O primeiro-ministro fica ali, rapaz, tomando porrada. Por isso que a Inglaterra é o que é, e o Brasil, terra da cordialidade, é o que é. Então eu não tenho isso, eu acho que eu sou meio inglês. Então, o que eu quero dentro disso? Dizer para vocês, nós vamos entrar com isso, nós vamos fazer, nós vamos elaborar uma proposta de lei, com a ajuda da Procuradoria da Casa, que eu já quero fazer um negócio já bem amarrado, dentro do que pode, o que não pode, com a ajuda da OCB, com a ajuda da OAB, vamos elaborar. Não vou pedir regime de urgência, porque eu entendo que como é uma lei impositiva ao executivo, isso dificulta, às vezes, é igual a lei do parto livre também, né? Então, o que eu pretendo? Vamos elaborar a proposta, então ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde eu vou lutar para que a gente consiga acelerar isso, né? E aí vamos seguir o trâmite. Mas a gente vai lutar para que essa lei seja aprovada ainda, quem sabe, esse ano. Se não der, fica para o ano que vem. Mas eu quero dizer isso para os senhores, vai virar proposta de lei. Eu entendo, né, se alguém quiser acrescentar algo ao debate, fiquem à vontade. Eu entendo que a questão... Leva lá para o doutor Merson lá, Felipe. Eu entendo que por ser uma questão de saúde pública, como o senhor disse, sabe que vai encerrar o contrato, sabe que tem problema, sabe que não tem capacidade técnica, por que não averiguar antes a capacidade técnica? Estamos falando de saúde, gente. Passa a palavra, doutor. Presidente, diante da sua posição, o que eu poderia, como procurador, falar é criar uma dinâmica melhor, no sentido do que rever o que eu falei para ganhar tempo. Ou seja, em vez da Procuradoria falar agora, ela pode falar depois, quando já tiver o projeto em andamento. Então, a sugestão
que esse procurador coloca nessa mesa Sim. seria o senhor receber um ofício da comissão da OAB, esse ofício fundamentado juridicamente, inclusive com a mesma... tem até uma facilidade, né, em razão desse ofício, porque toda a fundamentação jurídica já foi feita pelo TCU. Então, é apenas replicar o TCU, e, inclusive, anexar a própria decisão do TCU. Né? Então, ele fazendo isso, esta semana, ele encaminha ou para o gabinete do senhor, aí o senhor seria o autor, ou, se o senhor preferir, ele encaminha isso através de um processo eletrônico normal, ele dá entrada nesse processo, ele pode encaminhar para a comissão, que, ao ler no expediente da próxima, já delibera em fazer a lei com a autoria da comissão aqui da Assembleia. Aí fica a critério do senhor. Então, aí ele já traria, poderia auxiliar o gabinete do senhor, a própria secretaria da comissão, para fazer o projeto. Caso a comissão da OAB não queira fazer a minuta, a gente pode fazer aqui, ajuda nesse sentido, né? Tanto a secretaria da comissão ou o gabinete do senhor. E aí a gente dá a entrada seguindo o rito já direto. Ou seja, a Procuradoria que vai ter que se manifestar, em vez de se perder tempo, de se manifestar 2 vezes, já faz uma vez só. Ok? Sugestão para análise do senhor. Mais uma brilhante intervenção, doutor Gustavo, concordo plenamente. Fica assim, acho que ser uma proposta da comissão fica ainda melhor. No caso, ela ainda nem precisará passar por aqui de novo, porque já fez, a não ser que sofra uma emenda, alguma coisa assim, né? Ela nem passaria por aqui mais. Já sairia daqui, Comissão de Constituição e Justiça, depois Finanças, pum. Então, vou passar aqui a bola para vocês nos ajudarem nisso. Vamos confeccionar essa lei, esse PL, essa minuta, né, que aí vai virar um projeto de lei a partir do momento que vier para cá, para a comissão. E já vamos ver se a gente consegue, porque aí a próxima reunião é que dia? Dia 9. Aí nós vamos ter que deliberar isso aí, dia 9. Já pego meus colegas pelo... Chamo eles, né, em si. Eles vão estar aqui, sim. E, gente, assim, quero desculpar meus colegas que às vezes não estão aqui presentes hoje. É porque realmente, aqui na Assembleia, é segunda, terça e quarta de manhã. E tem muita gente do interior e tal. Então, segunda e terça são os dias de comissões, que é o dia de sessão também. Então, agora tem gente que não está aqui, mas está na Comissão de Justiça, tem gente que não está aqui, está na Comissão de Turismo, tem gente que está aí... Ixi, tem um monte de comissão acontecendo, tá? Então, às vezes, o cara está aqui, falta ali, aí está lá e não tem jeito, tá? Não gostaria de desculpar os colegas, mas estão todos cientes de tudo que está acontecendo na comissão e estão participando, tá? E... gostaria de dar uma palavra para os nossos representantes das cooperativas de crédito, por favor. O doutor Reiner, né? Isso. Reiner. Capetini. Obrigado, deputado. Cicobi. Excelentíssimo Calegari, obrigado pela oportunidade, por abrir as portas dessa casa para a OAB, para a OCB Espírito Santo e para o cooperativismo de crédito, principalmente. Sobre o pleito, né, da questão da consulta ao Tribunal de Contas, o doutor Eduardo apresentou muito bem os aspectos. Eu queria tomar a liberdade aqui de fazer 2 aspas para acrescentar no entendimento da importância desse assunto. Tem aquela máxima de que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, a gente tem que fazer as perguntas certas. Por que, em algum momento da história, a Câmara acordou num dia lindo e maravilhoso e falou assim: vamos apresentar um projeto de lei, de alteração da lei complementar, para introduzir na lei complementar 130 uma previsão para que os municípios pudessem movimentar os seus recursos nas cooperativas de crédito. Por que que isso surgiu? Isso foi lá com o PL 161 em 2018. E aí eu fui buscar essas 2 aspas exatamente nas razões de motivo que geraram a apresentação desse projeto de lei. E assim eu faço, deputado, desde quando eu analiso as legislações ou mesmo os projetos de lei que correm nessa casa ou nos municípios. Eu aprendi isso lá com o Carlão, quando eu comecei a trabalhar no CB ainda em 2005, que a gente começava a questionar por que dessa lei.
Até onde isso privilegia? Qual que é o recado que essa lei traz para os munícipes ou para o Estado, para as empresas, para as cooperativas? E a gente começou a estudar quais os motivos que levavam à apresentação de determinados projetos. E no PL 161 de 18, da Câmara dos Deputados, que trouxe essa alteração para a Lei Complementar 130, traz assim, abre aspas, uma das ações para potencializar o crescimento e gerar a formação do desenvolvimento desconcentrado e fomentar as economias locais em seus mais diversos ambientes e particularidades. Nesse sentido, o cooperativismo atua como propriedade quando se trata de aplicar seus esforços no fortalecimento da economia local de suas comunidades e nichos. Essa é a primeira aspas. O projeto ainda justifica no seguinte sentido: com o mecanismo em questão, que é a movimentação dos recursos dos municípios nas cooperativas de crédito, a aplicação efetiva de todo o numerário na própria comunidade composta pela municipalidade, e não há exploração de recursos financeiros que são remetidos às respectivas sedes das instituições bancárias e, por vezes, sede de bancos internacionais em outros países. Ressalta-se isso, não ocorrerá em cooperativas de crédito, pois elas são locais e sediadas nos próprios municípios e garantem a aplicação de todo e qualquer recurso nas próprias comunidades. Eu acho que isso aí leva ao munícipe o entendimento, aos prefeitos, aos procuradores, aos secretários, por que não fazer essa opção que a lei traz de levar essa movimentação aos municípios? Eu até entendo, doutor Messon, que às vezes, assim, boa parte dos municípios tem prefeitos novos e procuradores novos. Às vezes, nossos colegas, diferentemente da situação das cooperativas de saúde, eles são mais conservadores. Eles não querem ousar tanto, têm menos conhecimento sobre a matéria específica, e aí opinam ou se resguardam no direito de não manifestar proativamente com relação ao uso dessa opção legal. E aí trazemos aqui, talvez, a necessidade de voltarmos no Tribunal de Contas, considerando que muitos prefeitos são novos, considerando que a lei de licitação é uma lei nova, diferente do que era em 18 e 19, quando foram feitos os outros pareceres, é a nova licitação. Já tive a oportunidade de defender em uma das procuradorias aqui do Estado que o item que o Tribunal de Contas se baseou para permitir não mudou na lei nova, é o mesmo item, só que eles ainda têm assim, poxa, será que não tem alguma outra coisa que compromete? Então, acho, deputado, que a gente precisa voltar com isso para o tribunal e aí a gente espera seguir o mesmo caminho que foi da primeira vez, onde essa casa apresentou essa consulta, buscar no Tribunal de Contas a confirmação dessa possibilidade, buscar no Tribunal de Contas a confirmação da liberdade do município, do prefeito, decidir sobre qual instituição ele vai fazer essa geração desse recurso, mas principalmente ao olhar para as cooperativas de crédito como opção, ele lembre de que para isso existe um círculo virtuoso nas cooperativas. Porque o recurso do município é aplicado nas instituições financeiras cooperativas através de depósito. Isso pode ser depósito de recurso, arrecadação de tributos, convênios e tudo mais. Esse recurso ele gera crédito, logicamente, não vai ficar parado lá bonitinho esperando, ele gera crédito. Isso você intensifica a economia local. Intensificando a economia local, colocando mais dinheiro no mercado, isso gera mais crescimento econômico, desenvolve o município, e com o crescimento econômico, o que vai gerar? Arrecadação de mais recursos para o município, e isso mais depósito na cooperativa, mais crédito, mais crescimento, mais recursos. É um círculo virtuoso. E as cooperativas trazem aqui para essa casa a confirmação e o compromisso de gerar um crescimento sustentável em toda a nossa área de atuação. E temos no município, nossa comunidade, o interesse constante de crescimento local, crescimento do nosso associado, é o nosso crescimento, e isso gera um ambiente sustentável e perene, e a gente acredita que os municípios terão ainda mais segurança de utilizar as cooperativas para esse tipo de empreendimento, depósito, convênio, arrecadação
e aí a gente cresce junto e todo mundo fica um ambiente cooperativo feliz. Obrigado, deputado. Oi, estamos indo para o encerramento, porque logo, logo vai começar a sessão aqui no plenário, mas eu gostaria de dar uma palavra também para a nossa amiga, gerente do Cressol Fronteiras, a doutora senhora Cátia Venturim. Falou, por favor, puder falar algumas palavras aí. Tá. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Não sou advogada, tá? Não tenho tanto embasamento técnico e jurídico quanto o doutor Rainer e o doutor Eduardo, mas eu venho aqui, em nome da Força Cooperativa, né, reforçar esses pontos que eles bem trouxeram, né? Invoco aqui o princípio da intercooperação. Acredito muito nesses pontos colocados pelo doutor Rainer. Nós trabalhamos por um bem comum, justiça financeira e desenvolvimento das comunidades locais. Então, essa orientação que o senhor pretende seguir muito nos ajudará, bem como as comunidades. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de fazer parte desse pleito. A questão das cooperativas de crédito é muito importante. Vamos seguir, então, essa linha de, no caso, reiterar, né, pedir que se o TCE possa reiterar esse parecer técnico. Eu acho que também, e nós estamos fazendo um circuito COP, esse assunto do crédito está sendo muito falado, foi lá falado em Cachoeiro, né? Claro, David, vamos passar aqui para você. E só para coisa aqui, então, acho que uma informação, criar um informativo para os municípios, não sei se seria um informativo, que é para os prefeitos, né? Mas conscientizar mais as prefeituras. Por favor, Davi. Bem, em primeiro lugar, uma boa tarde. Obrigado, viu, deputado? Obrigado mais uma vez aí pela atenção, né? Eu já dei boa tarde coletiva, até para poder ser célere. O deputado tem sessão às 15 horas, né, deputado? Mas, assim, eu acho que tem algumas questões, né, que a gente precisa citar, que são muito importantes. A gente tem trabalhado muito nessa questão da aproximação institucional com os municípios, né? Ano passado a gente deu uma segurada, tiramos o pé do acelerador um pouco, né? Porque ano eleitoral é sempre mais tumultuado, mas a gente tem feito um trabalho, né? Eu, Renan, o Dudu, né? Sob a liderança do Carlão, sempre que ele pode, ele acompanha também. E nós estamos indo, viu, deputado, até os prefeitos, né, até os vereadores, né, falar sobre essa questão do parecer, sabe, Rainer, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A gente está com um projeto, né, que é o projeto da rede de multiplicadores também, que a ideia é que essas pessoas que estão nos municípios, representando as cooperativas, eu acho que é bom vocês terem conhecimento disso, né, elas possam ser ali também um elo, né, de ligação e fazer um pouco desse papel que é tão importante, né? E só complementando a fala do Rainer, nós fizemos uma pesquisa, Rainer, ano retrasado, nós vamos repetir ano que vem, em que nós chegamos ao incrível percentual de que 64%, e nós temos colocado isso para os prefeitos e para os vereadores, onde a gente tem ido, né? Cerca de 64% na média de todo o resultado que os cooperados das cooperativas, da que tem atuação ou que tem a sua matriz ali naqueles municípios, recebem de retorno financeiro, movimenta a própria economia local, né? E isso é um pouco dentro dessa linha que o Rainer trouxe aqui. Então, mostra a força que o cooperativismo tem, a pauta das cooperativas de especialidades médicas é importantíssima, a gente tem que caminhar, é necessário que a gente caminhe. A questão das cooperativas de crédito, né? A gente tem que fortalecer cada vez mais. E, claro, deputado, utilizar, sim, né, o espaço, eu acho que o circuito COP, né, que o senhor está aí liderando, são espaços muito importantes para que a gente possa avançar com essa discussão. Agora, dia 26, nós vamos estar realizando o encontro de multiplicadores do poder público lá em Cachoeiro, na região sul, depois em Alegre. A ideia é que a gente tenha participando, além dos multiplicadores, prefeitos da região e também vereadores, né? E nós vamos falar sobre esses assuntos, porque a gente tem que falar à exaustão, né? A gente tem que levar isso à exaustão até que as pessoas, de fato, percebam a necessidade de mudança. Então, deputado, é um pouco isso, no mais só agradecer mesmo, né? O Sistema OCB Espírito Santo e o Cooperativismo Capixaba agradece aí sua parceria, né, sua atenção, assim como os demais deputados, membros dessa importante comissão. Tá bom? Obrigado.
Davi sempre muito ponderado e sábio nas palavras. É isso aí. Da mesma forma que o cooperativismo é todo mundo cooperando, aqui nós todos cooperando, agentes políticos, institucionais, cooperativas, para a gente conseguir chegar, né, em soluções que fortaleçam a nossa sociedade, a nossa economia. Doutor, parabéns pela excelente palestra, por esmiuçar esses temas legais e parabéns a todos que participaram desse debate tão importante e do qual podem ter certeza, vão surgir avanços. Nós vamos pegar essa situação, vamos pegar essa importante bandeira. No caso do cooperativismo de crédito, eu entendo que é principalmente uma bandeira de conscientização dos gestores municipais, né, das autoridades municipais, para que entendam o que é melhor para o seu município. E no caso das cooperativas béticas, eu já entendo que é necessário uma intervenção um pouco mais contundente, porque trata-se de uma questão de saúde pública, de interesse público, que não se pode mais ficar adiando com discussões e tudo mais, né? Então, muito obrigado a todos pela participação. Nada mais havendo a tratar. Hoje não teremos a ordem do dia, né, por falta de quórum, mas a comissão de nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária do dia 9 de setembro de 2025, às 13h30, no qual trataremos desses temas por falar daqui para a gente poder dar continuidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.